Paz e graça, Deus abençoe a vida de cada um. Nós estamos aí nesse tempo devocional, que Deus possa continuar movendo sobre as nossas vidas, como tem movido. Louvado seja o nome do Senhor, adorado seja o Senhor em todo o tempo. 6 de fevereiro, eu quero aqui deixar uma reflexão que está no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1, que fala sobre o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A chamada de Abraão, irmãos, Deus chamou Abraão no meio de um povo idólatra, no meio de uma situação a qual ele vivia, que era totalmente contrário àquilo que Deus queria. Da mesma forma também Deus nos chamou, nos tirou da onde nós tínhamos nascido, daquilo que nós tínhamos aprendido, como que se fosse algo verdadeiro, porém Deus nos revela realmente o que Ele quer para nós. Mas a chamada de Abraão, ela tem uma tríplice ordem diante disso tudo. A primeira ordem, Deus vai dizer para ele: sai de tua terra. Isto é, Deus tinha uma outra terra fértil e promissora para ele. Então Abraão tinha que sair da sua terra. É algo bem contraditório, né? O que podemos aplicar com isso para nós hoje? Deus está nos chamando a uma vida de renúncia total, tanto material, social e espiritual. Enquanto você não compreender isso, né, que você precisa viver o chamado de Deus, você precisa então renunciar ao eu, renunciar ao mundo, renunciar a tantas coisas que te prendem e não deixam você avançar naquilo que Deus tem. A segunda ordem de Deus foi: sai do meio da tua parentela. Deus está então falando então com Abraão, dizendo então para ele então se desligar. No sentido que nós estamos aqui, meu querido, para podermos nós entendermos e compreendermos que Deus requer de nós prioridade. Ele precisa ser a prioridade. Eu não posso viver o meu chamado se eu amar minha esposa mais do que a ele, se eu amar meus filhos mais do que a ele, se eu amar minha mãe mais do que a ele, se eu amar em qualquer coisa mais do que a ele. Ele quer prioridade. O amor integral, o amor inteiro para Ele. Isso que Deus está querendo para nós. E a terceira exigência de Deus foi: vai para a terra que eu te mostrarei. A terra prometida a Abraão estava muito além de Harã. A esta altura aprendemos, meu querido, que Deus nos chama, meu amado, para vivermos uma vida totalmente desprendida deste mundo, para Ele cuidar de tudo na nossa vida. É isso que Deus quer, é isso que Deus tem para nós. Então eu queria te convidar a viver o chamado de Deus, que você possa sair dessa zona de conforto, que você possa amar ao Senhor mais do que qualquer coisa, e que você possa entender que você é totalmente dele e que você precisa caminhar segundo a visão dele. Abraão não sabia para onde iria, mas Deus estava com ele e ele tinha plena certeza de que Deus cuidaria dele em todos os detalhes da sua vida. Por isso Abraão é chamado do nosso pai na fé, porque ele ouviu, obedeceu e seguiu adiante, crendo que Deus estaria com ele em todo momento, em todo instante. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.